Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Atrasada, mas cheguei. Gente, olha esse cabelo. Deve ser difícil, né? Aquelas. Bom, o vídeo de hoje. Peraí, deixa eu arrumar. O vídeo de hoje é uma aqui fala. Aí o que acontece? Eu vou falar como foi eu me assumir, como foi a aceitação da minha família toda testemunha de Jeová, aquela coisa toda que a gente falou lá no outro vídeo. Então, vou fazer uma aqui fala bem basiquinho, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas vou contar como foi a reação da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha família, tá? Mas antes, eu não vou deixar passar batido. Ó, se inscreve, dá um like aqui embaixo. Eu vou deixar o card em algum canto aqui da tela do relato de parto, tá? Como que foi o parto, tem a participação da Érica, tem a participação da princesinha da Bibi. Eu vou deixar o card em algum canto aqui pra vocês assistirem depois, se você ainda não assistiu. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda no leitinho da Bibi, tá? E compartilha com as amizades também. Bom, vou fazer o albiere aqui, né? Porque eu faço de rena, só que já saiu, né? Eu já limpei o rosto com a água micelar que eu acabei de derrubar, inclusive no tapete. Tava destampada. Eu já limpei o rosto com água micelar, já esfoliei o rosto hoje com o sabonete da Protex que eu falei pra vocês. E já passei minha vitamina C. Eu só trouxe pra mostrar mesmo, porque eu já tomei banho, que eu fui lavar o cabelo. E aí eu fiz esse procedimento no banho, certo? Aí eu vou fazer meu albiere, com essa paletinha aqui, ó, da Belly Angel, certo? Então eu não vou entrar muito em detalhes da maquiagem, porque, na verdade, maquiagem fala mais pra falar, né? Do que pra falar da maquiagem em si. Bom, quando eu tinha lá pros meus 15 anos, eu cheguei na minha mãe, né? E falei, mãe, eu gosto de meninas. Deste jeito. Só que eu acredito que pela religião da minha mãe, talvez se minha mãe não fosse testemunha de Jeová, talvez minha mãe reagiria de uma outra forma. Não sabemos. E aí, ela fingiu demência, fingiu que não sabia. Aí eu tinha uma namoradinha, né? E ela ia lá em casa. Só que, tipo assim, eu sempre me relacionei com bofes. Contada nos dedos as leis que eu me envolvi. Sempre me relacionei com bofe. E aí, ela ia em casa. Só que minha mãe fingia que pra ela era só uma amiga minha. A cabeça dela, né? Mas também, como eu sempre respeitei a minha mãe, nunca fiz nada. Nem quando eu tinha o meu namoradinho, nunca, tipo assim, fiquei de agarramento, essas coisas na frente da minha mãe continuou fingindo demência, né? E quando alguém da igreja falava alguma coisa, ela falava que era só amiga minha. Whatever, seguimos. Aí, eu tive uma decepção, né? E aí eu fui namorar o outro boy, o Douglas, aquele demônio. E aí, o que acontece? A gente namorou uns meses, eu acho que uns 8 meses, por aí. A minha sorte é, nas testemunhas de Jeová, não pode chumbrecar antes do casamento, né? Então, segui invicta. E aí, tava pra marcar o casamento, né? E tudo mais. E eu estudava e já trabalhava, porque eu sempre trabalhei, e já trabalhava. Só que aí, meu pai começou de implicância com Douglas. E aí, eu fiquei feliz, né? Porque o motivo é mais pra terminar. E aí, a gente terminou. Enfim, nisso passaram-se 5 anos. Quando eu tava pra fazer 20, se eu não me engano, o dia que eu saí de casa foi dia 5 de agosto de 2010. Foi isso? Não sei, um negócio assim. E aí, o que eu fiz? Eu deixei minhas malas todas prontas. Eu tava esquematizada com um amigaço meu, o Rodrigo, e com o Jordan. Estava esquematizada, vou sair de casa, vou pegar minhas coisas, vou cambar, quero nem saber. Peguei minhas coisas e minha mãe foi no centro de São Miguel, né? Porque a gente morava ali no Vila Mara. E de casa para São Miguel é 5 minutos de ônibus, né? Dá até pra ir a pé. Aí, o que acontece? Eu saí de casa, eu acho que eu tinha umas 6 malas por aí. Umas 6, 7 malas. E eu não dava conta de carregar as minhas malas. Era muita coisa que eu tinha pego. Só que eu encontrei uma menina que fez um curso comigo, Moca. Que é um curso que tem lá no bairro da minha mãe.
É um curso, hoje é como se fosse o Jovem Aprendiz, mas é um curso que você recebe lá R$ 60, na época, né, recebia R$ 60 há 13, 14 anos atrás, era dinheiro, né? Você recebia R$ 60 pra fazer curso de serigrafia, de dança. Eu cheguei a trabalhar num convento que tem ali em São Miguel, né, das freiras, um asilo, na verdade, que tinha lá das freiras, junto com esse projeto. Enfim, aí, nisso que eu saí de casa, de esquina, na esquina tem um estúdio de tatuagem, né, que é de uma caminhoneira, lá na esquina de casa. E ela é casada e tal. E ela é super amiga do meu pai. Super amiga. E, tipo assim, meus pais são do tipo... Ah, eu não tenho preconceito desde que não seja na minha família. Normal, né? Normal não é, né? Mas comum. Aí, beleza. Nisso que eu saí... Na esquina de casa, eu encontrei uma menina que fez esse curso comigo. E aí ela falou assim, pra onde você tá indo? Com essas malas doidas? E na frente, bem de frente pra minha casa, que hoje é minha... Era, né? Porque eu moro aqui em Franca, mas enfim, eu tenho uma casa lá em São Paulo. Em frente dessa minha casa, tem um ponto de ônibus. E aí eu não podia ficar lá, porque se minha mãe chegasse, ela ia descer no ponto. Tipo assim, pra quem vai é de frente, né, do outro lado da calçada, e pra quem vem é na minha calçada. Então, se eu ficasse lá, minha mãe ia pegar que eu tava saindo de casa. E aí eu falei pra ela assim, eu vou na Lan House da Selma, lá do Farol, que é tipo assim, na outra, 3 esquinas pra baixo, só que é descendo. Então, se minha mãe descesse naquele ponto, ela não ia me ver. E aí ela falou, eu te ajudo. Aí eu falei, nossa, minha mãe viajou, eu tenho que encontrar com ela e a gente vai ficar lá um mês na casa da minha avó, meti o louco pra ser minha amiga. Porque eu não queria que ninguém soubesse onde é que eu tava. Só o pessoal que trabalhou comigo na empresa que eu já tinha trabalhado, né? Alô, alma viva. Enfim. Aí, o OBL tá pronto, né, gente? Mais ou menos, mas tá bom. Aí, o que acontece? Eu fui, peguei o ônibus. Gente, de verdade, eu tinha R$ 5. Isso, eu tinha R$ 5. E aí, eu joguei meu chip fora. E não levei o meu celular. Eu joguei meu chip fora e não levei meu celular. Eu deixei o celular em casa, na casa da minha mãe, né? Junto com a carta que eu fiz pedida pra ela. Uma carta de 2 folhas. Falei que eu ia embora porque eu queria viver minha vida. Porque eu não ia esperar ela morrer pra ser quem eu era. Que se ela não me aceitava na casa dela, se ela queria ficar fingindo, eu não ia fingir mais uma coisa que eu não era. Enfim. Aí, eu fui pra Patriarca, pra Estação Patriarca. Que, inclusive, o Rodrigo morava lá, esse meu amigo. E aí, Gente, eu vou corrigir aqui com corretivo, né? Porque eu não vou fazer nada muito... A nova loira do Tchan. Aí, eu peguei e fui pra Patriarca. E na porta da minha mãe, passava o Arthur Alvim. E eu peguei o Arthur Alvim, porque aí do Arthur Alvim eu peguei uma perua pra Patriarca, porque eu tinha bilhete único, né? Então eu ia fazer a integração e não ia gastar todos os meus 5 arô. Porque o que eu fiz? Eu peguei os 5 arô e coloquei... Minto, eu tinha 8. Na época a passagem era R$ 3, eu acho. E 3 eu pus no bilhete único. Aí eu fiquei com 5, né? Aí eu falei assim, eu vou guardar 5 arô, porque se eu não encontrar com o Rodrigo, eu vou pro centro da cidade. Porque lá na Galeria do Rock eu conhecia muita gente. E o Jordan, a Jéssica, as minhas amizades que sabiam que eu tava saindo de casa, eu poderia encontrar com eles a qualquer momento lá no centro, né? E quem mora em São Paulo sabe que qualquer segundo você encontra alguém que você conhece ali no centro da cidade. Enfim, fui. Aí desci no Arthur Alvim e peguei a perua até a Patriarca. Fui. Só que aí o Rodrigo teve um contratempo, né? Que não vem ao caso. E eu fiquei na estação, só que, tipo assim, eu tinha 3 arô, porque eu não contava os 2 arô, porque eu ia comprar a Xanã, né? Pra quem não sabe, Xanã é cigarro. E eu ia comprar meu Xanã, porque eu fumava. E eu falei, eu não vou ficar sem fumar. Enfim. Que resumindo essa parte da história, né? Porque já tem 9 minutos de vídeo. Beleza, né? Encontrei, passou o dia, acabou. Isso era umas 4 horas da tarde, eu acho. Nisso deu 4, deu 5, deu 6, deu 7, deu 8, enfim. O dia acabou e o Rodrigo não chegou. Eu quase infartei. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui e aí eu vou
Vou esperar mais um pouco, né? Resumidamente, acabou o dia anoiteceu, o metrô parou e nada do meu amigo chegar. Nada do Rodrigo. Eu falei, pronto, agora eu tô na neca do Saci, né? Aí eu falei assim, eu não vou sair daqui. Só que a minha burrada foi, eu tinha um caderno, sabe esses cadernos de enquete? Eu tinha um caderno que eu colocava o número de todos os meus amigos, todas as minhas amigas, eu colocava nesse caderno, tipo uma agenda. Só que eu saí de casa e eu deixei esse caderno em casa. Minha mãe achou esse caderno. Saiu ligando pra todo mundo que o número tava lá. E falou com a mãe de meio mundo. Se minha filha aparecer aí, não é pra brigar ela, porque eu vou denunciar vocês, porque não sei o quê. Enfim, minha mãe fez um inferno na vida de meio mundo. Inclusive na vida da mãe da Jéssica. E aí, passou-se, voltando ao assunto, passou-se 3 dias. Gente, eu já corrigi aqui com o corretivo e já vou vir com a base, tá? Passou-se 3 dias. Não, 3 dias não, minto, eu tô mentindo. 2 dias, eu ainda na estação. E nada do Rodrigo. Só que eu fiz amizade com os guardinhas. Então, tem aquele quartinho da limpeza, né? Que os guardinhas tiram um cochilo até a estação abrir. E aí, os guardinhas deixaram eu dormir lá dentro. Até mais ou menos umas 3 e pouco. Perto do horário de abrir. Aí, eu saía, né? Pra não prejudicar eles. Fiquei nisso 2 dias. Quando foi no terceiro dia, eu falei assim... Ah, foda-se. Vou pro centro. Lá eu encontro alguém. Porque já tinha passado 2 dias... Eu não tinha o número do Rodrigo de cabeça. E aí, resumidamente, a hora que eu estou chegando na catraca para ir pro centro, quem que eu vejo vindo de dentro da estação? Exatamente, o Rodrigo. Aí o Rodrigo veio, né? E a gente conversou, aí eu fui pra casa dele. Aí eu fiquei lá um tempo, eu fiquei lá acho que um mês e pouco. E aí eu falando com o Jordan, né, esse meu amigo. E aí o Jordan conseguiu uma casa pra mim. Com um amigo dele lá. O Carlos. E tipo assim, eu fui morar com esse tal desse Carlos, eu nem conhecia ele, eu não sabia nem o segundo nome dele. Eu fui na confiança do Jordan. Aí eu fui morar lá, sem falar com a minha mãe, esses dias todos. Fui morar lá. Isso perto da estação do Capão Redondo ali. No Campo Limpo ali, né? Na verdade não é Campo Limpo, mas eu esqueci o nome do bairro. E aí, eu sei que eu morava perto do shopping Campo Limpo e perto da estação Capão Redondo. Eu morava, assim, 5 minutos entre um e outro, né? Beleza, fui morar lá. E eu sem falar com a minha mãe nesse tempo todo. Aí, um dia eu não aguentei, acordei muito triste e tal. E liguei pra minha mãe. Falei, mãe... Não, minto, eu liguei pra minha mãe e não falei nada. Aí minha mãe atendeu... E eu não falei nada, tipo assim, eu só ouvi a voz dela. E aí ela, Cris, é você? Porque minha família me chama de Cris, né? Cris, a mãe tá doente, não sei o quê. Só que até então eu achei que era drama da minha mãe, né? Porque minha mãe é meio dramática por questão de doença. E aí eu desliguei, porque eu já tinha escutado a voz dela, sabia que ela tava viva e desliguei. Nisso passaram-se uns meses, e aí eu saí da casa do Carlos, fui morar com outro amigo nosso, na rua de baixo, porque aí o Carlos deu uma de louco, né? Me trancou lá na casa. Enfim. E aí eu fui morar com um amigo nosso. E aí logo depois, eu vim morar em Rio Claro, né? Porque aí eu conheci uma pessoa e vim morar em Rio Claro, mas que não veio ao caso. Aí vim morar em Rio Claro. Esse tempo todo sem ver minha mãe. Nisso eu acho que já foi uns 8 meses, por aí. E aí eu ligava sempre pra minha mãe, né? Pra ouvir a voz dela, pra ver se ela tava bem. Ligava pra ver se eu conseguia ouvir a voz do meu pai. E ver se eu ouvia a voz da minha irmã, né? Eu ligava, eles atendiam, eu desligava. E assim sucessivamente. Assim se passaram uns meses. Eu sei que o total mesmo deu sem ver minha mãe, acho que deu quase uns 2 anos, eu acho. Eu ia na porta do serviço dela e quando ela tava pra me ver, eu sumia das vistas dela, mas tipo assim, sempre por perto, sem que ela soubesse que eu estava perto. Ia no bairro, na casa das minhas amizades, mas não ia lá visitar ela. Enfim. Aí, depois de um tempo, eu voltei pra casa, né? Eu voltei pra São Paulo, eu larguei, mas aí eu voltei pra São Paulo, só que eu não voltei pra casa dela. Eu voltei pra casa do Rodrigo de novo. E aí, depois disso, eu
Fui e falei pra minha mãe, né, que a gente precisava conversar e tudo mais. E aí eu voltei pra casa, eu fui conversar com ela e falei pra ela que eu voltaria pra casa dela, mas que eu não ia fingir uma coisa que eu não era, né? Já que eu não era mais uma testemunha de Jeová, eu não tinha obrigação nenhuma de fingir uma coisa que eu não era, embora algumas coisas que eu aprendi com eles, e muitas pessoas me julgam, até mesmo a Érica, eu levo pra vida. Por exemplo, eu não aceito transfusão de sangue, entre outras coisas. Pra mim, Cristo não nasceu no Natal e blá, 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 né? Mas, enfim, isso aí é questão de opinião pessoal de cada um. Eu tenho a mesma opinião em algumas coisas que eu aprendi lá. E aí eu falei pra ela que eu não ia fingir de uma coisa que eu não era, porque aquilo não me cabia, aquilo não me fazia feliz. Que não era certo eu viver a minha vida do jeito que ela queria que eu vivesse. Porque a vida era minha e eu tinha o livre-arbítrio. Do mesmo jeito que eu aprendi muita coisa lá, eu também aprendi que é salvação individual. E não tem pecadinho e pecadão. Não adianta você estar dentro de uma igreja e julgar o pecado da pessoa lá fora, sendo que você também peca, né? Todo mundo já nasceu pecador, começa daí. E não tem pecadinho e pecadão para Deus. Ah, eu vou salvar aquele ali porque aquele ali matou, roubou e se arrependeu. Ah, eu não vou salvar aquela ali porque ela não mata, não rouba, mas ela é sapatão. Pra mim não tem isso. Pra mim não tem pecadinho nem pecadão. Você pecou, você vai pagar por aquilo e pronto. Enfim. Aí, o que aconteceu? Eu voltei a morar com a minha mãe. Eu voltei a morar com ela, só que assim, nas minhas regras, né? Na regra dela até a página 2. Um exemplo, eu fumo, né? Eu parei de fumar por causa da gravidez. E voltei agora porque a Bia não mama mais. Mas quando eu morava com ela, eu fumava meu cigarro. Só simplesmente não fumava dentro da casa dela. Ponto. Eu saía com as minhas amizades. Mas eu voltava no horário que eu não fosse incomodar ela. Tipo assim, ou eu chegava em casa antes das 10 horas da noite, que é o horário que eu sei que a minha mãe dorme. Vou passar um corretivo aqui. Que eu sei que a minha mãe dorme. Ou eu já chegava em casa amanhecendo. Tanto que eu brincava com ela. Falava, você vai chegar cedo? Eu falava, vou. Inclusive, vou trazer o pão. Porque eu já chegava amanhecendo. E fui assim. Sair de casa não foi fácil. Entre aspas, passei fome em alguns momentos. Mas não por falta de amizade, nem por falta de quem me ajudasse. Mas por escolhas minhas. Porque eu saí de casa sabendo que eu não tinha pra onde ir. Então eu não ia ficar incomodando as pessoas que já estavam me ajudando. Não foi fácil, até hoje não é. Minha mãe continua não me aceitando, porém ela fala que ela me respeita, só que o respeito dela é até a página 2. E aí a gente acaba aqui discutindo, porque aí ela fala coisas que ela acha que eu tenho obrigação de ouvir e eu não tenho. E aí eu respondo na altura, principalmente quando se refere à minha família, que é Érica e Beatriz. E eu entrei em muita guerra com ela justamente por causa disso, porque eu defendo a Érica e ela hoje não fala mais, mas falou muita coisa que a Érica não tinha, passar um pó translúcido, que a Érica não tinha obrigação de ouvir. Falou muita coisa que a Érica não tinha obrigação de ouvir dela. Tipo assim, meio que descontou na Érica algumas coisas que ela nunca teve coragem de descontar em mim, que sou filha dela. E aí, gente, não tá no meu tom, mas deixa eu explicar, porque minha base L4 acabou. E aí eu tive que diluir a L3, por isso que tá assim. Mas depois se eu desligar a ring light, dá pra disfarçar. E aí, enfim, foi isso. Eu falei que não ia entrar em muitos detalhes, mas foi isso. Eu saí de casa cedo, sempre trabalhei, sempre me virei. Minha mãe tem aquele preconceito disfarçado, sempre gostou das minhas amizades, porque até então, pra ela não era filha dela, mas quando virou a filha dela, aí mudou o disco, né? Aí mudou a história, mas eu continuei me impondo nessa história aí, nessa estrada de tamanco. Eu já tô há 15 anos, bem dizer, que eu vou fazer 30, né? Mês que vem. E eu continuo me impondo. Onde não cabe a minha esposa, não me cabe. Onde não cabe a minha filha, também não me cabe. E é isso que eu brigo com a minha mãe até hoje e vou morrer brigando. Porque o fato de eu ter uma opção sexual que não agrada a ela não significa que eu não sou a filha dela, não deixei de ser filha dela, não nasci de outra barriga simplesmente porque eu tenho uma outra opção, digamos assim, né?
Porque, ai, sei lá, é muito relativo. O povo fala que o termo certo é orientação sexual, né? Porém, ninguém me orientou assim, ó, vai lá ser sapatão, né? Eu sou assim e vou morrer assim. Então, eu, Kit, não me julguem. Eu falo opção sexual. Porque ninguém me orientou. Ai, vai virar sapatão. Ninguém falou. Ai, vamos, promoção, 2 por 1. Ninguém falou pra mim. Eu simplesmente sou e é isso. E a gente tenta se dar bem, eu e a minha mãe hoje, né? Não moro mais em São Paulo há 2 anos e dia 25, anteontem, inclusive, fez 2 anos e 5 meses, né? 2 anos e meio, bem dizer, que eu já não moro mais em São Paulo, que eu não moro mais no mesmo terreno que a minha mãe, porque minha casa lá é no mesmo terreno que ela. E eu vou continuar me impondo, seja com a minha mãe, seja com outras pessoas, seja em qualquer outro lugar. Tanto que aqui em Franca, todas as entrevistas que eu fiz, que as pessoas me perguntavam na hora da entrevista, ai, de onde que você é? Sou de São Paulo. Ah, seu sotaque é diferente. Por que você veio morar em Franca? Porque eu casei com uma mulher e vim morar aqui. Algumas das vezes, a Erika até me instruiu, e eu a entendo de falar assim, não, amor, não fala que você veio casar com uma mulher, fala que você veio casar. Simples, não especifica. Só que eu me coloco já. Sou sapatão, vai me contratar bem, não vai paciência. Próximo. E eu acho que a gente tem que ser assim em tudo na vida. Tudo. Tanto que quando eu entrei no meu atual serviço, a minha supervisora na época, eu falei pra ela, eu casei, conheci minha namorada, vim morar em Franca, casei com a minha namorada e a gente pretende ter um filho. Aí ela saiu, né, da empresa. Quando ela descobriu que eu tava grávida, ela me mandou uma mensagem que, tipo assim, eu me senti abraçada, sabe? Ela falou assim, nossa, Cris, que bom que você realizou seu sonho, que bom que vocês estão construindo uma família, que bom que você vai ter um bebê, porque até então ninguém sabia que era uma menina, né? Que a Bia seria uma menina. E aí, eu até comentei com a Erika, eu falei, tá vendo? O quanto é bom a gente... Tipo assim, quem tiver que aceitar, a gente vai aceitar a gente da mesma forma. Da mesma forma que a gente passou preconceito, muitas pessoas passam preconceito todos os dias. E ninguém se omite. Então, eu não vou me calar. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar que eu sou sapatão, eu vou estar lá gritando, sou sapatão e colo o velcro. E é isso, gente. Não entrei em muitos detalhes, né? Até porque... talvez chegue na mão da minha mãe esse vídeo, mas meu cu. E eu queria mesmo falar pra vocês, minha maquiagem tá toda cagada, toda cagada. Eu queria falar pra vocês que não importa a forma que você se identifique, né? Vamos dizer assim. Não importa a forma que você se identifique, desde que você vista a roupa daquilo e você se posicione e lute pelaquilo que você acredita, entendeu? Se você se identifica como bissexual, vista a camisa, eu sou bissexual e foda-se, entendeu? Se você se identifica como transgênero, se você se reconhece como transgênero, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que se você se reconhece como hétero e caiu aqui de paraquedas, é isso, sou hétero e pronto, entendeu? Só não deixe de viver a sua vida com medo de padrões, com medo de ser excomungado, com medo de ser excluído da família, do testamento, aquela coisa toda. Seja você por você mesmo, porque ninguém vai. Ninguém vai ser, ninguém vai te estender a mão. Ninguém vai passar por você o que você tem que passar. Ninguém... Peraí, gente, deixa eu só arrumar esse batom aqui, esse gloss. Ninguém vai sofrer preconceito no seu lugar, ninguém vai conquistar suas coisas no seu lugar, ninguém vai lutar as suas lutas por você. Então, vou só passar o rímel aqui pra encerrar, né? Então é isso, entendeu? Em frente mesmo. Tudo com respeito, óbvio, né? Porque eu nunca fui pra cima da minha mãe, nunca usei palavras de baixo calão com a minha mãe, muito pelo contrário. Assim, na última discussão, nas últimas, mas por outros fatores
né? Depois de anos, eu cheguei a dar uns gritos com a minha mãe. Mas se imponha com respeito, sabe? Hoje minha mãe, ela não tem nem o que falar. Já não tinha antes, né? Mas hoje ela não tem o que falar, porque eu trabalho, a Érica trabalha, a Érica tem o carrinho dela, eu tenho a minha motinha. Nossa filha, graças a Deus, e ao nosso trabalho, não depende de SUS para passar no médico. Nossa filha tem o melhor convênio da cidade. Anda super bem vestida, graças a Deus. Todas as pessoas só elogiam a nossa filha. Ela vai ter uma bela de uma educação. A gente sabe que alguém sempre vai fazer uma piadinha para ela, mas ela vai ter a educação de saber se posicionar. E ela, por crescer com a gente, ela vai saber que uma criança criada por duas mães não interfere em nada. Muito pelo contrário. É um motivo a mais de ser amada, porque já pensou, uma mãe é boa, duas, então, né? Nem se fala. E a Bia, graças a Deus, tem duas mães que amam ela muito. A Érica, inclusive, é uma mãe melhor do que eu, e isso eu falo pra ela sempre. A Érica é uma mãe 1000 vezes melhor do que eu, dedicada, esforçada. Até a Bia, como eu já disse no outro vídeo que eu vou deixar no card, é mais apegada com ela do que comigo. Então, o que vem do portão pra fora não nos interfere. Claro que dói por ser família, né? Porque a gente quer ser amada por quem é da nossa família. Mas não interfere na nossa relação, né? A gente tá junto aí 2 anos e 5 meses. E da mesma forma que eu passei preconceito, a Érica passa também, já passou. A gente algumas vezes se poda, né, por respeito às pessoas, até porque também casal hétero se pegando já é chato, né? Então, é questão de senso. Bom, pelo menos pra gente, né? Pelo menos eu e ela, nisso a gente pensa igual. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Veio na minha cabeça e eu resolvi gravar. Então, tipo assim, meu vídeo não é nenhum copiado de ninguém. E eu quero que o meu canal seja isso. Eu dei vontade de eu gravar plantando bananeira. Vou lá e gravo. Entendeu? Independente da quantidade de vídeos que tem com o mesmo tema no YouTube. Ou se tem muitos vídeos com esse tema. Ou se não tem nenhum. Ou se o tema para algumas pessoas é ser legal. Ou para outras não também. Mas do mesmo jeito que uma pessoa pode não gostar, a outra pode. Então é isso. Deixe seu like, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos, tá bom? Me segue no Instagram, que é kitmendes_oficial. Me segue lá no TikTok também, que eu também estou lá. No Facebook, tá bom? Todas as minhas redes sociais são Kitmendes com Z, tá? Oficial. Só no Facebook que não. No Facebook tá Kitmendes, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar em algum canto o card do nosso relato de parto, tá? E amanhã não, eu não vou entrar em detalhes também, porque é surpresa. Mas eu vou fazer um vídeo com a Érica, me maquiando, que eu deixei a votação lá no meu Instagram. Por isso que é importante vocês me seguirem, porque eu deixo tudo lá. E eu vou gravar um vídeo com a Érica me maquiando, e a gente vai fazer mais uns vlogzinhos, inclusive um vlog de cuidados com a Bibi. Que essa semana ela tem médico, então essa semana a gente vai gravar um dia da nossa rotina exclusivamente dedicado a Beatriz Helena. Levando no pediatra, acordando, dando mamar, trocando fralda, dando banho e todos os bereguedê que tem. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!